Imagina só, e se um simples exame de sangue pudesse dizer o risco de alguém desenvolver um combo de doenças perigosas, como problemas no coração, diabetes e falhas nos rins, anos antes de qualquer sintoma aparecer? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa descoberta fascinante que pode estar prestes a tornar isso realidade. Vamos lá? Olha, doença cardíaca, diabetes tipo 2 e doença renal crônica, elas raramente andam sozinhas. Na verdade, elas formam um trio bem perigoso e totalmente interligado. Quando uma pessoa tem duas ou mais dessas condições, a gente chama isso de multimorbidade. E o problema é que elas meio que se alimentam, sabe? Uma piora a outra, criando um verdadeiro ciclo vicioso. E essa é a grande questão, a pergunta que move a pesquisa que a gente está analisando hoje. Porque, poxa, a capacidade de prever esse risco com antecedência, isso mudaria completamente as regras do jogo para a medicina preventiva. Ok, primeiro vamos entender um pouco melhor por que esse trio de doenças é tão preocupante e o que exatamente os cientistas estão tentando resolver aqui. Pensa nisso como se fosse um efeito dominó. Ter uma dessas doenças não é só um problema isolado. Na verdade, isso prepara o terreno para as outras entrarem em cena. A pesquisa chama isso de Cluster Cardiovascular Renal Diabetes, ou CRD. Cada doença acaba alimentando a outra, e isso cria um ciclo que é, assim, muito difícil de quebrar depois que começa. Tá, mas o que exatamente conecta essas doenças que parecem tão distintas? A resposta, olha só, está em dois processos biológicos que acontecem meio que nos bastidores do nosso corpo. Os dois grandes culpados são esses aqui. De um lado, a inflamação crônica. Imagina um alarme de incêndio do seu corpo disparado o tempo todo, bem baixinho, mas sem parar. Com o tempo, esse alarme constante vai causando danos silenciosos. Do outro lado, a gente tem a resistência à insulina. É basicamente quando as células do corpo começam a ignorar o recado da insulina para usar o açúcar do sangue como energia. São esses dois problemas que formam a ponte entre o coração, os rins e o diabetes. Sabendo disso, os cientistas vêm tentando há anos medir esses dois problemas usando pistas separadas, que a gente chama de biomarcadores encontradas no sangue. Para a inflamação, um marcador clássico é a proteína C reativa, a famosa PCR. É um bom sinal de alerta, sim, mas tem uma limitação importante. Ela te diz que tem fumaça, mas não diz onde está o fogo, nem o que começou o incêndio. Ou seja, ela conta só uma parte da história. Já para a resistência à insulina, existe o índice TAIGI. É uma ferramenta bem inteligente calculada com base nos níveis de triglicéridos e glicose, que já são medidos em exames de rotina. Ele dá uma ótima noção da parte metabólica do problema, mas ele é cego para a parte da inflamação. Então, o ponto crucial é este. Usar a PCR ou o TAIGI sozinhos é como ter dois seguranças vigiando um prédio, só que eles não conversam entre si. Um fica de olho no lado metabólico, o outro no lado inflamatório. Nenhum dos dois tem a visão completa do que realmente está acontecendo. Então, e é aqui que a grande inovação acontece, a grande sacada. E se fosse possível combinar essas duas pistas em um único sinal? Um sinal muito mais poderoso? E foi exatamente isso que os pesquisadores fizeram. Eles criaram o índice PCR-TIG, que eles apelidaram de CTI. É uma solução super elegante, que junta os sinais do metabolismo e da inflamação em um único número. É simples, pega-se a pista da inflamação, a PCR, e a pista do metabolismo, o TIG, e une as duas. O resultado é uma visão muito mais completa do risco geral. Claro, uma ideia nossa é ótima, mas será que ela funciona no mundo real? Bom, agora a gente vai para a fase de testes para ver como essa nova pista se saiu na prática. Para testar o CT, os pesquisadores usaram os dados do UK Biobank, que é um dos maiores bancos de dados de saúde do mundo. E eles não analisaram centenas de pessoas, nem milhares. Eles analisaram os dados de mais de 333 mil participantes. Essa escala é simplesmente gigantesca, e isso dá um peso enorme para os resultados. O estudo foi feito da seguinte forma. Eles acompanharam essas pessoas, todas saudáveis no início, por um longo tempo, mais de 15 anos, só para observar o que acontecia. Eles queriam saber duas coisas. Primeiro, o CTI conseguiria prever o surgimento da primeira doença e, mais importante ainda, ele conseguiria prever a progressão para multimorbidade, ou seja, para mais de uma doença. E os resultados, bom, foram impressionantes. Esse gráfico aqui mostra o risco aumentado de desenvolver múltiplas doenças para cada marcador. Um CTI mais alto foi associado a um risco 59% maior. Agora compara isso com o TG sozinho, que deu 39%, e a PCR sozinha com míseros 12%. A diferença é gritante, né? O marcador combinado foi muito superior aos seus componentes individuais. A própria conclusão do estudo resume tudo perfeitamente.
Integrar os dois sinais não é só uma soma, é uma sinergia. O todo é, de fato, muito maior que a soma das partes quando o assunto é prever esse tipo de risco. Ok, a ciência por trás disso é incrível. Mas e o impacto prático? O que essa descoberta significa para a medicina e, quem sabe, para a nossa saúde no futuro? Resumindo, o CTI não é só um marcador um pouquinho melhor. Ele é uma ferramenta de previsão muito superior. Com ele, dá para identificar pessoas com alto risco bem mais cedo e com mais precisão. E isso, claro, abre as portas para uma prevenção realmente personalizada, permitindo ações direcionadas antes mesmo que a primeira doença dê as caras. E isso nos deixa com uma pergunta muito poderosa para refletir. Será que a gente está testemunhando o nascimento de uma nova era na medicina preventiva? Uma era onde um único número, calculado a partir de exames de rotina que muita gente já faz, pode dar um alerta crucial para a gente proteger a nossa saúde a longo prazo? Essa pesquisa sugere que o futuro da prevenção pode ser, sim, mais simples e muito mais inteligente do que a gente jamais imaginou.